Livro de Eclesiastes, capítulo 4, onde nós fizemos a leitura. Eclesiastes, capítulo 4. Glória a Deus. Meus queridos, a nossa reflexão nesta noite será baseada nas palavras do sábio Salomão. Salomão foi um homem a quem Deus se apresentou em sonho e disse assim: Salomão, peça o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus disse: como você não me pediu riquezas, honra e outras coisas, Salomão, mas me pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria como não dei a nenhum homem antes de você, e nem darei a nenhum outro homem depois de você. Então Salomão foi o homem mais sábio que existiu sobre a face da terra, excetuando, obviamente, Jesus, que era Deus homem. E ele nos traz um ensino, irmãos, muito interessante, e eu quero classificar porque eu vou falar um tópico hoje, que são qualidades que tornam um casamento feliz. Qualidades que tornam um casamento feliz. Eu falei em outras edições desse culto da família que, por incrível que pareça, as famílias não vão se deteriorando por causa de uma grande montanha que aparece de repente. Mas, na realidade, nós vamos distraidamente deixando de ver algumas coisas pequenas que vão se acumulando, e daqui a pouco nasce aí uma grande montanha e uma grande dificuldade. E quando nós vamos buscar forças para remover essa montanha, então nós não mais temos forças de remover a montanha. Aí, como eu não tenho força, como a minha esposa não tem força, nós resolvemos muitas vezes nos separar. E aquilo que é uma instituição divina, porque aprendemos aqui que casamento não é invenção da igreja, casamento não é uma invenção do padre, nem do pastor, nem do sacerdote, nem do Estado. Casamento foi uma invenção de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, o supriu de todas as suas necessidades. Até porque, quando nós fazemos uma análise da criação, nós vamos perceber que a criação ela é progressiva. A cada dia que Deus vai criando, o mundo que Ele fez vai ficando melhor. Até que Ele cria toda a estrutura de sustentação, e aí cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E colocando, irmãos, este homem no jardim, certo dia, Deus olhou para o homem, e eu não sei o que Deus viu neste homem, mas Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou uma auxiliadora, para que esteja como que diante dele, ou para que lhe seja correspondente. Então, depois deste homem estar
nesse jardim tão belo, onde todas as coisas eram perfeitas, Deus olha e vê que não é bom que o homem esteja só. E faz para ele uma esposa. Faz Adão adormecer e tira uma das suas costelas, e dessa costela Deus forma Eva, e quando o homem acorda, está diante dele uma linda mulher, Eva. E eles vão coabitar, estão juntos agora, né? Glória a Deus. Mas, meus amados, o grande sábio Salomão, acredito que se apropriando desses princípios da palavra, ele começa o versículo 9 dizendo assim: melhor é serem dois, repitam comigo, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que é que Salomão está dizendo? Presta atenção, olhe para cá. Salomão está dizendo assim: um trabalha e conquista alguma coisa. O outro trabalha e conquista também alguma coisa. Mas se eles estiverem separados, essa conquista será isolada. Mas se eles estiverem juntos, haverá uma soma no casamento. Então eu quero partir desse princípio e dizer que o casamento ele tem um caráter somativo. Casamento tem um caráter somativo. Família tem um caráter somativo. Escute bem, preste atenção. Casamento tem um caráter somativo. Família tem um caráter somativo. Isto é uma regra de 3 diretamente proporcional. Se um trabalha, realiza X. Se 2 trabalham, realizam 2x. Então, irmãos, a finalidade de Deus unir um homem com uma mulher é para que a situação de ambos melhorem. Quem eu era quando era solteiro? Fazendo minha reflexão. Quem a minha esposa era quando era solteira? 1986 nós nos casamos. Ela era uma jovem de 19 anos e eu um rapaz de 23 anos. Nos unimos. Quem era eu? Quem era ela? E depois desse casamento, nós melhoramos ou nós pioramos? Nós melhoramos. Estou fazendo a minha reflexão, você faz a sua, do seu casamento. Porque a proposta de Deus é que esse casamento, irmãos, haja soma. Eu me lembro de um rapaz, nós morávamos em Juiz de Fora na época, e ele fazia entregas de farmácia com uma moto. Irmão, não tinha hora para comer. Aí parava, comia pão com mortadela, hambúrguer, pipoca, o que encontrasse por aí. Ia pegar roupa para trabalhar, a roupa estava molhada. Passava um ferro aí de qualquer jeito, vestia a roupa. Aí casou. Daqui a pouco eu encontrei, já estava com as bochechas rosadas, né? Falei, rapaz, você está melhorando. Ele disse, agora, pastor Walter, eu chego em casa, aí minha esposa até me policia, olha, meio-dia tem que estar em casa para almoçar. Você não pode ficar comendo fora de hora. Porque tem mulher que briga com o marido para deixá-lo melhor. Ou às vezes o marido briga com a esposa, briga não no sentido de agressão, mas de energia, não é? Para melhorar. Então, irmãos, ele agora andava mais arrumadinho, mais bonito. Ela também, consequentemente, eu não sei o que ela fez, o que ele fez com ela, que ela também ficou mais bonita, mais orgânica, né? Porque a uma soma. Às vezes uma moça está na casa do pai e o rapaz lá na casa dos pais também. E eles idealizam um casamento. Tem rapaz que namora com uma moça, irmão, 10 anos. Eu não sei que medo é esse.
Não vai não, não, ainda falta comprar o pé da geladeira. Meu irmão, casa nesse negócio e vai somar. Porque enquanto ela está lá, está colocando dinheiro na casa dos pais, está ajudando a mãe, está dispersando esse dinheiro, você também lá do outro lado está. Já está tudo certinho? Esse é o amor da minha vida? Vou casar? Foi esse que Deus me deu? Foi essa que Deus me deu? Aí a gente casa. E agora, se ela trabalha, ela vai colocar as moedinhas em casa. Se ele trabalha, as moedinhas em casa. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. Vai haver soma, meus irmãos. Isto é importante? É muito importante. Há pessoas que casam, não sei se tem alguém aqui, mas quando você entra aqui, é para você ouvir o que gosta e o que não gosta de ouvir. Porque eu não sei o que Deus tem para o seu coração. Tem rapaz que casa, e depois que casa quer viver a vidinha de solteiro. Se tiver aí, você faz assim. Vida de solteiro. Não, meu filho, casou, agora você tem responsabilidade com a sua casa. A vidinha de solteiro. E vai continuar gastando. Não sei quem foi que casou e queria ficar nas baladas, irmão. Na balada. Uma pessoa muito próxima nossa casou. Aí saía para dançar com as meninas lá no clube e a esposa ficava em casa grávida. Aí chegou uma parente dele dessas testas de ferro, mas deu-lhe uma enquadrada. Só não chamou de bonito, mas falou, tome responsabilidade no seu casamento. Ela não casou? Agora você tem que somar com a sua esposa. Não é pegar o dinheiro agora, o camarada ia gastar, estou falando, não é o nosso caso aqui, irmãos, né? Mas o camarada ia gastar lá na balada e esquecia que tinha um compromisso com a sua casa. Nós temos uma soma. Casamento, Salomão diz aqui, melhor é serem 2 do que 1, porque eles têm melhor paga do seu salário. Então, irmãos, é uma soma. Casamento não é uma divisão. Vou dizer um negócio aqui, muito válido para os membros da igreja. Os irmãos acreditam que ainda tem marido que tem conta que não é conjunta com a sua esposa? Não, pastor, a conta não é conjunta porque eu não confio nela. E por que você casou? Aí morre, irmão, vai atravessar Fernandes Lima, morre atropelado por aí. Para tirar o dinheiro dessa conta, irmão, vai ser uma confusão tão grande. Uma luta. Aí vai, irmão, provar que é esposa, que é aquele negócio todo. Não, eu não casei, irmão. Minha conta é conjunta com a Branca de Neve aqui. Agora também ela não pega o cartão e sai estourando não, tá, irmão? Porque tem marido que mete o cadeado na conta, porque se ela pegar o cartão e for para o shopping, tchau. Não vai ter dinheiro para a feira, porque ela vai gastar tudo. Nós vamos chegar já nesse ponto. Mas se eu casei, irmão, estou falando de Bíblia. Se eu casei, e a Bíblia diz que eu sou uma carne com a minha esposa, não tem segredos. Ora, ela não vai saber quanto é meu contra-cheque? Contra-cheque escondido, conta escondida, senha escondida, computador, cada um com uma senha, não é minha privacidade. Irmão, casal é uma só carne. É uma só carne. Eu quero aqui, irmãos, corrigir algumas coisas que muitas vezes, preste atenção, corrigir algumas coisas que muitas vezes inviabilizam a bênção de Deus no nosso casamento. O que é que a Bíblia diz? Andarão, é uma pergunta, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não. Até carro de boi, né? Você vai colocar 2 bois
para puxar o carro de boi. Eu não tenho nem essa experiência de fazenda. Mas eu penso que não coloca um boi alto e um boi baixinho. Um boi forte e um boi fraquinho. Um boi que anda rápido e outro que anda devagar. Um boi manso e um boi bravo. Não pode, irmão. Senão, eles vão quebrar o carro de boi. Ou então, o condutor vai furar o boi de cá, o boi não anda, o de cá anda e vai atravessar o carro. Não vai dar certo. Então, para eles andarem, tem que andar no mesmo passo, né? No mesmo compasso, na mesma direção, tem que ser assim. E casamento é uma cangazinha. Sabe, irmão? Se nós somos uma soma, eu não posso ir para frente e a mulher ir para trás. Ou eu ir para trás e ela ir para frente. Eu remar numa direção e ela remar em outra direção. E quantos lares estão vivendo isso aí? Não é soma. Vamos lá, alguns casos que acontecem muito. O pai implanta um modelo de educação. A mãe, outro modelo. O pai faz, a mãe desmancha. A mãe faz, meninos, você vai ficar de castigo, senta aí. Aí o pai chega e diz, ô meu amorzinho, levante, meu filho, é porque você deixou o menino de castigo, levanta. Vai quebrando a autoridade dentro de casa. Irmão, se não tem um acordo quanto ao modelo educacional da sua família, tire esse televisor do quarto. Quarto não é lugar para televisor, tire esse negócio aí, estou dando um conselho. Quarto é lugar para conversar, abraçar e namorar muito. Diga amém. Quarto não é para ficar assistindo televisão. Aí lá, é o DR que chama, discute a relação. Meu filho, olha, não dá, escute, não dá para eu dizer aqui uma coisa e você dizer outra. Isso parece que é bobeira, irmão, parece que é coisa simples. Mas tem muito filho que já tomou a chave da casa. Por quê? Papai e mamãe não têm autoridade. Papai diz, mamãe desmancha. Mamãe diz, papai desmancha, então papai e mamãe são dois bananas. E eu vou logo pegar a chave da casa. Eu tomo a chave da casa, com 4 anos de idade, ele diz, vou para a rua e vou chegar a hora que eu quiser. Aí ele diz, sim senhor. Aí o menino sai com a chave, chega de madrugada. Aí abre a porta a hora que quer, entra a hora que quer, pega o que quer, faz o que quer, compra o que quer, e os pais reféns dessa criança. Porque não chegaram a um consenso como educar essa casa, como educar. Então, o que é isso, irmão? Um rema numa direção e outro rema em outra direção. E isso não dá certo. Os dois têm que remar na mesma direção. Controle no gasto da família, irmão. Isso vai ser um tópico de um culto futuro. Mas eu vou tocar nessa tecla. Nós temos que chegar a um consenso. Não adianta a mulher economizar em casa e o marido estourar o dinheiro. Não adianta o marido trabalhar e economizar e a mulher estourar do outro lado. Não adianta. A gente tem que conversar, tem que chegar, irmãos, a um acordo, porque a gente vive, como dizia o Rolumei, nós vivemos numa sociedade de espelho. Parece que só porque o irmão comprou um televisor de 150 polegadas, o meu, que é desse tamanho, eu tenho que comprar um também de 150. Porque o irmão trocou de carro, eu tenho que trocar de carro também. Porque a irmã vem todo domingo com um vestido novo, eu tenho que vir também. Irmão, cada um no seu quadrado. Viva com o que você tem. Alguém disse que a nossa sociedade de consumo é mais ou menos isso. Diz assim, que na nossa sociedade, a gente compra com o dinheiro que não tem, compra as coisas que não precisa,
para agradar quem não conhece. Compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. E eu tenho dito aqui, e vou reforçar, irmãos, a gente está dando muita satisfação aos outros. Diz que Albert Einstein tinha, parece que era 15 ternos, tudo preto. Mas é porque o senhor tem tudo preto, é para o pessoal pensar que eu só tenho um. É tudo preto. Mas se invocou assim, esse negócio de tanta... E a gente fica no negócio. Tem gente que perde culto, irmão, porque veio com vestido no domingo passado, não tem outro, não, se eu for, as irmãs vão ver. Você não precisa se preocupar com o que as irmãs vão ver. Se preocupe com o que Jesus vai ver em você. É muito melhor. Aí, queridos irmãos, para a gente acompanhar esse padrão de mercado, não é? Que a gente é bombardeado todo dia, você liga a televisão, meia-noite o cara te faz sair de casa para comprar uma Coca-Cola. Você vê a propaganda. O cara... Aí toma, faz... E, meu Deus, Coca-Cola, sem Coca-Cola minha alma está perdida. Aí sai de madrugada, irmão, para comprar uma Coca-Cola, cada propaganda. Propaganda é feita para seduzir. Essa propaganda eu escuto há 20 anos. É somente amanhã. É queima total. Todo mundo lá na porta. É queima total. 25 parcelas sem juro. Só acredita quem é criança. Porque se você comprar uma coisa em 2 vezes, já tem que ter juro. Não existe. Isso não existe, irmão. Aí diz assim, 10 vezes sem juro. Onde? Se a poupança está pagando aí, não sei se é 0,5%, como é que ela vai vender sem juro? Ele tem que enganar a gente, porque ele embute ali no produto logo o juro com tudo, e aí divide até em 100 vezes. Mas tem juro. Então, irmãos, nesta ilusão do mercado, nessa ilusão da propaganda, nesta ilusão do marketing, tem gente, irmão, de madrugada, quando você está dormindo, ele está elaborando. E a gente conversando no carro, e disse que o pastor Antônio Gilberto foi ao Canadá. E ele visitou uma fábrica de avião. Aí foram olhando os compartimentos lá, os hangares, né, onde onde ia produzindo o avião. Aí chegou numa sala que tinha um cidadão, só um cara sentado numa mesa. Aí o dono, que estava apresentando, disse assim, esse aí é o camarada que ganha mais na empresa. O pastor disse, ganha mais por quê? Ele é pago só para pensar. Para bolar aí o design do avião, o modelo para vender mais, não é? Isso a gente vê aí. Por que é que um carro vende mais do que o outro? Às vezes tem a questão mecânica, mas o design do carro, irmão. Não é? Eu fui eu vi um carro aí, não é? Não vou citar a marca aqui, né? Porque está aqui filmado, mas marca fulana de tal, e aí o outro aqui. Aí o dono disse assim, o camarada da concessionária falou, a infelicidade desse carro aqui, um carro de marca boa, foi porque competiu, foi lançado no mesmo tempo que esse aqui. E o design desse aqui chamou mais atenção. Então, irmãos, as coisas são preparadas para que a gente compre. E aí, se você não tiver cuidado, você vai gastar muito mais do que pode, porque o mercado, porque a propaganda, porque o marketing está lhe atraindo. Então alguém diz que a gente vive apertado, não é porque ganha pouco. A gente vive apertado porque ganha mais do que pode. Então, compra vestido toda semana? Quem pode? Compra paletó todo dia? Quem pode? Come caviar? Quem pode? Não é, irmãos? É assim. Vai para a pizzaria? Quem pode? Quem não pode ir, não vai à pizzaria. Faz um brotinho em casa mesmo, né? E cada um no seu quadrado, de acordo, irmão, com a sua situação financeira. Porque
isto tem dado, escute bem, isto tem dado muito problema em casamento, isto tem causado muitas separações nesse mundo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Veja bem, eu estou jogando aqui, às vezes jogo para o homem, jogo para a mulher, mas serve para os dois. Às vezes, imagina um cara decente, que tudo que compra paga. Quando solteiro era assim. Ele comprava, dividia em 10 vezes, vencimento, dia 10. Ele nunca pagou dia 10, era dia 5, dia 7, mas nem chegava o dia 10 ele pagava. Aí casa com uma mulher estragada, que pega o cartão e inconsequentemente sai comprando. Não pode ver passar uma revista da Natura, da Avon na igreja, que ela pula em cima. Me dê aqui, aí compra creme. Creme, creme e creme. E perfume. E já tem uns 15 em casa, compra outro perfume. E vai comprando, comprando, comprando. Daqui a pouco, o rapaz, que nunca teve um cobrador na porta dele, que nunca viveu fora do seu orçamento, daqui a pouco ele está com o orçamento extrapolado, que a esposa é dele, casou com ele, é a mesma carne. Eu respondo pela minha casa. Então, se a minha esposa extrapolar na compra, quem vai pagar? Eu tenho que pagar. Como é que eu vou correr da raia? Às vezes é o contrário. Ela poupa, economiza e ele estraga, irmão. Então, isto não é remar na mesma direção. Meu filho, com quanto a gente vive? Tanto. Quais são as despesas fixas de casa que todo mês tem que pagar? Água, luz, telefone, internet, a escola do filho, aquelas coisas que não pode faltar. Fez a conta toda, sobrou quanto? Tanto. Pronto, esse aqui tira uma reservazinha para uma necessidade maior, e o que você pode utilizar é isso. Pastor, não sobrou mais nada. Então, meu filho, não sobrou. Vamos repensar a nossa vida, ver se a gente pode estudar mais um pouco, galgar um degrau melhor, né, de um emprego melhor, e a gente poder gastar um pouquinho mais. Mas nós temos que nos organizar nessa questão. Temos que remar na mesma direção. Também, irmãos, na nossa vida espiritual. Escute bem, essas coisinhas são pequenas. Quantas vezes a esposa vem para a igreja e o marido fica em casa? E os filhos estão vendo. Porque se eu não dou valor, eu não posso dizer para eles que isso tem valor não, irmão. Para eu dizer que o culto na casa do Senhor tem valor, que é maravilhoso estar na casa do Senhor, meu filho tem que ver em mim o prazer de vir na casa do Senhor. Eu já passei por lugares que o pai mandava o filho para a escola dominical e ficava em casa, dormindo, com o olho cheio de remela. Aí meio-dia chegava na igreja. O menino já saiu, onde é que eu estou, quem eu sou? Acordava na porta da igreja, cadê o menino? E o filhinho na escola dominical, com a revistinha. Eu já falei, os filhos não ouvem muito o que a gente diz, eles estão de olho em nós. Você pode ser uma fonte de inspiração para o seu filho ou não. Então, às vezes, vem o filho, os pais ficam em casa. Às vezes vem os pais, os filhos ficam. Às vezes vem a esposa e o marido fica. O que é que a esposa veio fazer na igreja, meu irmão? Eu penso que ela veio veio orar, primeiro veio orar, para Deus fortalecer a sua casa, para Deus abrir portas, para Deus repreender o inimigo. Ela vem ouvir uma palavra para se fortalecer espiritualmente. E tu fica em casa, na internet, assistindo televisão, com calçãozão, deitado no sofá. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador, em outro contexto, mas eu posso aproveitar para esse. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade,
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Irmãos, os maus dias estão decretados para todos nós aqui. Se não for desemprego, é zica. Se não for zica, é chikungunya. Se não for chikungunya, é frieza no casamento. Mas dias maus vão vir. E aí, irmão? A mulher fortalecida em oração, frequentando culto, frequentando escola dominical, como é que você vai remar a canoa com ela? Ela chega em casa com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar, e ele frio, gelado. Por quê? Porque não está remando na mesma direção. Você quer vitória para a sua casa, meu irmão? Venha com a sua esposa para a casa do Senhor. Pastor, estou chegando cansado do trabalho. Venha a si mesmo. Você não vai ter prejuízo no negócio de Deus. Nunca você vai ter prejuízo no negócio de Deus, com todo o respeito, entre aspas. Então, remar na mesma direção. Ministerialmente, nós temos que remar na mesma direção. Não pode. Um está envolvido, irmãos, e o outro não está envolvido. É ruim. É ruim. Já vi casos de marido que fica com ciúme, porque a esposa demora na igreja. Ora, irmã, dirigente de oração, rege o conjunto. Se participa desse departamento, tem uma reunião às vezes na igreja, com o pastor, com os departamentos, aí toma mais tempo. E ele está em casa, com ciúme dela. Ela está demorando na igreja. Por que você, ao invés de ficar com ciúme, não vem se envolver também? Por que você, irmã, fica com ciúme do seu marido, que ele está demorando aqui na igreja, que a senhora não vem também se envolver? Eu tenho uma notícia boa. Aqui tem grupo de senhoras que canta, grupo de visitadoras que canta. Tem o grupo aqui dos mais antigos, louvor perene, tem coral, tem orquestra, tem círculo de oração. Se envolva, minha irmã, se envolva na obra de Deus. Se envolva com tudo, toda a sua casa. É melhor serem dois do que um, porque eles terão melhor paga do seu trabalho. Um ora e o outro não ora. Fica complicado. Os dois têm que orar. Os dois têm que ler a Bíblia. Os dois têm que vir para a casa do Senhor. Ou então, irmãos, um está remando numa direção e o outro está remando em outra direção. Este dá o modelo de educação, esse aqui dá também. Mamãe, papai disse isso. Ouça seu pai. Papai, mamãe fez assim. Ouça sua mãe. Não vou desmanchar, não. Fique aí agora, pra você aprender. Aí, pronto, o filho se vê, não é? Porque eu tenho para mim o seguinte, irmãos, me desculpe a franqueza e até a palavra dura. Quem está estragando os filhos são os pais, não é o mundo, não. Quem está estragando são os pais. Pai que está dando ousadia a 3x4 a filho. Tem menino desse tamanho, batendo na cara do pai e da mãe. E eles rindo e achando bonito. E o menino vai crescendo. Daqui a pouco, já não é tapinha, é soco. E daqui a pouco não é soco. Daqui a pouco pode chegar a tragédias como nós estamos vendo aí. Não entregue o governo da sua casa aos seus filhos. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter sido conservador com os meus filhos. Não tenho arrependimento nenhum. Está aqui um de 21, que é testa dura, que não é brincadeira. Tem outro de 25, também. E outra filha de 28 que casou. Mas eu já falei lá em casa, quando eu não tiver mais autoridade na casa do Senhor e nem na minha casa, eu quero, Senhor Jesus, que no outro dia seja o meu velório. Porque eu não presto mais para viver nessa vida. Não presto. Vou estar na casa e o pai de família ser o governo da minha casa? Não. Não foi Jesus que disse que a gente é o cabeça do lar?
Então você governa bem sua casa. E assim, meus irmãos, nós vamos construindo lares saudáveis. Filho respeitando pai e mãe. Você quem? Digo, você, suas negas, o senhor, a senhora, você. Mas isso tem nada a ver não, pastor, respeito não tem nada a ver com isso não. Nos Estados Unidos eles já mudaram. Já disseram que é para o aluno chamar o professor de senhor, porque é mais difícil mandar o senhor ir para aquele lugar. Agora você, ele manda fácil. Eles já entenderam isso, porque a gente tem, irmão, a tendência de achar que nossos pais eram caretas, nossos avós eram caretíssimos, e os bisavós nem se fala. Eles eram muito melhores do que nós. Muito melhores. Nossa geração é que é uma geração fraca, entendeu? Não há respeito. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, e aquela bagunça, e os lares vão assim, irmãos, descendo de ladeira abaixo. Mas o sangue de Jesus tem poder, e o Senhor Jesus pode nos dar vitória em nome do Senhor. Graças a Deus. Eu já vi casos de irmãos que estão na igreja, eu estou sabendo, tá, irmãos? Que um quer casar e o outro não quer. Vocês não tiveram um encontro com Jesus e com a palavra de Deus ainda não? Eu não digo uma irmã, né, que o marido às vezes não é crente ainda, não tem. O marido não crente está nas trevas, tá, irmão? Jesus disse que ele está em trevas e não sabe para onde vai. Ele ainda não encontrou a luz. Então, de repente, ele põe o pé na parede, não quer, não é? E às vezes a mulher tem que orar, a gente tem que ir insistindo e tratando para ver se esse casamento. Agora, os dois, na casa do Senhor, diz que ela quer casar, ele não quer. Ou ele quer e ela não quer. Não, isso aí não, irmãos. Ou a gente rema na mesma direção, ou então a canoa vai furar. Conta-se que uma mulher viajou com o marido no Jurandino, no volante do carro. E olha o quebra-mola. Estou vendo. Olha a placa, é 20. Não, peraí, é 20, mas pode passar. É 20, olha a curva, estou vendo a placa. E foi assim, e o camarada já aperreado. Quando ele entrou numa curva, estava um guarda da Polícia Rodoviária Federal. Naquela inspeção de rotina, ele... Aí, quando o carro encostou, ela já botou o pescoção de fora e disse, multa mesmo, bota para quebrar. Eu venho falando desde lá de trás, para ele aqui respeitar as placas, e ele não está respeitando. Multa, multa, multa. Aí o guarda ficou olhando assim, aí olhou para ele e disse, é sua esposa? Ele disse, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é. Aí o guarda olhou assim e disse, quem tem uma mulher dessa não merece nem ser multado. Meu amigo, a viagem em paz, carrega a sua cruz e vá. Isso é um exemplo e acontece às vezes o contrário. Então a gente tem que remar na mesma direção. Diga assim, o casamento é uma soma. Se o negócio lá, irmão, está assim distorcido, converse. Porque um detalhezinho desse aqui arruina casamento. Por causa de um detalhezinho desse, o filho para de respeitar, e tem pais que não aceitam a falta de respeito e vão para as vias de fato. Tem gente que por causa de vida financeira, escute, por causa de vida financeira, estão se separando. Um item que depois eu quero repetir, que é muito interessante, parece que nem está nesse contexto, mas está. Irmãos, uma das grandes causas de separação, atualmente, não sei se os senhores e as senhoras sabem, é a falta de higiene. O que, pastor? Falta de higiene. Ela acha que não precisa mais tomar banho.
Cabelo lava de 35 em 35 dias, vai dar rato. Aí não tem prazer de beijar. Quando namorava, escovava os dentes, ainda chupava bala house. Agora, nem escova, nem bala. Né? E eu quero um beijo. Não dá, irmão, aí não dá. Não dá. Mulher tem que se cuidar. Tem que andar cheirosa, hein, irmão? Tem que andar cheirosa. Não vá ficar só cuidando de feijão, arroz, alho, banha de porco, esse negócio. E esqueça de comprar o seu cremezinho. Tem que ter um dinheirinho, viu, marido? Libera aí um cacauzinho. Se não der para comprar da Natura, compra o mais baratinho. Mas deixa a neguinha cheirosa. E nós que somos homens, irmãs, nos ajude. Que a gente não se incomoda. Às vezes anda com a camisa puída, deixa de usar desodorante e acha que, como marido, é só ir para o trabalho e trazer o pão de cada dia. Não. A gente é um eterno namorado, tem que continuar cortando as unhas. Um dia encontrei um camarada que as unhas do pé pareciam um carcará, meu irmão. Se ele acertar uma veia, irmã, de uma perna assim, corta. Que foi esse corte na veia, irmã, na perna? Foi a veia, foi a unha do carcará. É com as unhas, meu irmão, parece cheia de graxa, os dentes cheios de carne, meu amor. Agora, irmãos, escute bem. Quando a gente namora, a gente se preocupa tanto com essas coisas. Ela vai para a casa da namorada com a calça rasgada? Não vai. Hoje é que tem a moda de andar com as calças tudo rasgadas, mas não ia. Às vezes a mãe não tinha dinheiro, cerzia a calça, né? Ela costurava. Quem queria ir para a casa da namorada com calça remendada? Ninguém. Sem desodorante, sem tomar banho, sem pentear o cabelo, com as unhas. Não ia. Ia tudo arrumadinho. Aí a gente casa, tem mulher que se abraça com fogão e diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele também vai trabalhar e a gente se esquece de nós mesmos. Não é? Se arrumar como um namorado, né? Para a esposa e ela se arrumar como uma namorada para o esposo. Não é? Então, minha filha, se cuide. Se cuide. Meu filho, se cuide. Não dá para um ficar cheirosinho e o outro não dá. Esse cheirosinho e o outro não dá. Isso também para mim é julgo desigual. Não é? Julgo desigual. Então, vamos ter essa harmonia na nossa casa, porque nós casamos para somar. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Fiquemos todos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. São 8h03. Cabe uma oração, irmãos? Vamos orar. Lembre-se que são essas pedrinhas pequenininhas. Deus falou com você e falou comigo nesta noite. Pastor, não gostei muito dessa palavra assim. Não. Não tem problema. Eu estou falando aqui a verdade. Isso é a verdade da palavra de Deus. Nós temos que somar. E não dividir.